casa, para a tua família. E creio que será maravilhoso você ouvir esta palavra, porque não é palavra de homem, e sim a palavra de Deus, essa palavra poderosa, né? Louvado é o nome santo do Senhor Jesus para sempre. Eu já quero mandar aqui mais um recadinho para o nosso amigo Gonzaga, né? Seu Luiz Gonzaga, vai aqui o nosso abraço, Luiz Gonzaga. Casa do Biscoito, Trigo Bom, especialista em sonhos, né? Bolacha, biscoitos. Está localizado na rua Vespasiano Guerra, número 88, né? Celular 99807-1652. Organização Seu Luiz Gonzaga, né? Anastácio, né? Muito bem, mandamos aqui um recadinho para o Seu Luiz Gonzaga. Deus abençoe. Nós mandamos um recadinho para nossos apoios. Nós queremos mandar um recadinho para o nosso amigo também José Vânio, né? Lá da Outra Elétrica. Deus abençoe, José Vânio. Também mandamos um recadinho para a irmã Gil, lá do Sabor e a Café. Deus abençoe, irmã Gil, né? São precisamente 21 horas e 52 minutos, né? Tem oferecimento de Sabor e a Café. Bom, vamos aqui. Eu quero mandar um recadinho para a nossa amiga, Vânia Cabeleireira, né? Vânia Cabeleireira, ela está com um trabalho muito maravilhoso, um trabalho muito bom lá. E ela está dispõe de um trabalho maravilhoso ali na área de salão, né? A Vânia Cabeleireira, ela cortes, escovas, tinturas, e botox, né? A famosa progressiva japonesa, né? A famosa progressiva japonesa, né? Um preço super, né? Tá um preço super ali em conta, né? Um preço super em conta, né? O celular da Vânia Cabeleireira é 999-392379, né? O WhatsApp também é o WhatsApp. Você pode ali entrar em contato com a Vânia e já fazer, né, o seu cabelo, deixar ali na medida, deixar um cabelo bonito, arrumado, né? Procure ali Vânia Cabeleireira. Você só é ligar pelo telefone, olha só, 999-392379, né? Esse telefone é o WhatsApp, né? Então você pode aí entrar em contato com a Vânia. Vá lá e conheça o trabalho da Vânia, certo? Bom, vamos prosseguir aqui. E daqui a pouquinho nós vamos ouvir aí, a pastora vai trazer. Já estamos aqui ao vivo, transmitindo pelo Facebook da Heloísa Helena, né? Já tem aqui pessoas que estão ouvindo, né? Tairã Bezerra já está ouvindo. Também Michele Liciana está ouvindo, assistindo também. Deus abençoe você que está ouvindo. Hoje está um pouco diferente a imagem, porque estamos transmitindo de outro celular, né? Houve um probleminha com a nossa live, mas já conseguimos recuperar aqui. Mas mesmo assim não vai ser possível fazermos o sorteio hoje, porque nós vamos recuperar nossa live, tá certo? Para a semana nós vamos ver isso aí, e aí nós vamos resolver, e aí nós vamos fazer o sorteio para a semana, na próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir, né? Bom, já queremos mandar um abraço para todos que estão aí na live, né? Tainá Bezerra, Tainá Bezerra, Michele, as demais pessoas que já entraram aqui conosco, Cíntia, Raquel, né? Deus abençoe vocês, né? Deus abençoe vocês. E vamos ouvir um belo louvor agora, Sonhador, na voz de Felipe, de André e Felipe, um louvor, Sonhador. Vamos ouvir. Vê o que eu vou aqui. Vê aqui o que eu vou aqui. Não ouvi nada não. Tá normal, né? Tá. Que saiu aqui o pessoal, tava o nome do pessoal. Não, porque tem que afastar aqui. Aí. E já tem Cíntia, Raquel, tá ouvindo? Muito bem. Então nós estávamos com um sorteio para fazer, mas eu acho que foi algum louvor que nós tocamos no programa anterior, né? E o Facebook, ele bloqueou por enquanto a nossa live, mas logo volta ao normal. Aí nós vamos fazer o seguinte: a partir da semana que vem nós vamos transmitir sua mensagem. Vamos transmitir sua mensagem ao vivo. Não tem nada, né? Não quer saber porque não tá aparecendo a opção pra compartilhar. Porque eu tô bloqueada, né? Deixa eu ver aqui fora.
minha linha do tempo. Oh, meu Deus, esqueci que aqui é o que eu falo assim. Você está ouvindo aí o programa Voz Apostólica, viu? Ah, por aí eu entro aí. Descer. Compartilha aí. Eu só compartilho e marca você. Não, só compartilha aí. Só compartilha mesmo. Então estamos ao vivo. Por esse Facebook. Muito bem. A pessoa tem que ver a solicitação, né? Não, né? Aqui tá pedindo para convidado, tocar nos vídeos para convidado. Como é que é assim mesmo, né? Dá uma olhadinha aqui também. Não, ela tá assistindo já. Já, né? Já. Então, não é tua amiga, né, Luísa? É. Muito bem. Eu compartilhei. Poxa, eu fico tocando pra pessoa. Ah. Luísa, ela está ao vivo. Só que essa câmera minha não é boa que nem a de vocês, mas... É, mas tá pra transmitir. É. Ah, é essa. Vai compartilhar, né, com os amigos da gente, né? Ah, que já tá no Facebook da gente aqui. A pessoa entra e assiste. Muito bem. Então nós estamos ao vivo aí, já voltou normal aí, né? Daqui a pouquinho nós vamos ouvir aí a palavra de Deus, viu? Pastor Elisângela tem uma palavra abençoada nessa noite. É a parábola da casa vazia. Ela tem pregado aqui sobre as parábolas, tem aqui feito essa série de parábolas e tem sido bênção, viu? Eu mesmo tenho aprendido muito através dessas parábolas. Eu já ouvi muitas pessoas pregando de uma forma totalmente diferente. E da forma que a pastora Elisângela ensina, é a forma real, como ela é, o significado da parábola, por que Jesus contou essas parábolas, né? Então a intenção era que ele sempre contava essas parábolas repreendendo alguém, repreendendo os fariseus, né? E nós vemos isso aí. Então é muito maravilhoso o estudo da parábola, que a pastora vai trazer mais esse estudo hoje, né? Para a honra e glória do nome de Jesus. Daqui a pouquinho, né? Falta 2 minutinhos, já estarei passando para ela. Ela vai trazer aí o estudo, a parábola da casa vazia, né? E para a semana nós vamos fazer um sorteio. Nós temos aqui uma bela cesta. Vamos fazer um sorteio, né? Para a semana, e vai ter mais sorteio, viu? Vai ter mais sorteio, se Deus quiser. Vamos fazer toda semana, vamos fazer nos esforçarmos o máximo para sortearmos algo aí para os nossos ouvintes que acompanham conosco. Deus abençoe aí todos que estão conosco, assim que a Raquel, Tânia. Deus abençoe. Tô convidando os amigos da gente por aqui. Tem 3 pessoas, né? É. Você leva pra lá o celular, né? Organizando um cantinho ali. Mensagem. Prepara aí, mensagem. Apoio cultural. Identificando ZYD 702. Por aqui você vê quem tá assistindo tudo. FM, operando na frequência de 104. Kaline Cortez Realmente está assistindo. Muito bem, Kaline. Aí um abraço aí pra Kaline, né? Deus abençoe, Kaline Cortez. Estamos aguardando vocês lá na igreja, viu? Eu vou pra aí mesmo, na verdade, mensagem é melhor. Pois venha pra cá. Eu passo pra você e você vem pra cá. Venha, depois eu ajeito o notebook. Pode ir. Aproveitar as ofertas da Independência do Bom Demais Supermercados. Macarrão espaguete Vitarella 500 gramas, 1,38. Óleo de soja Concórdia 900 ml,
2,99. Feijão carioca requinte, 1 quilo, só 2,98. Leite em pó ninho lata, 400 gramas, instantâneo ou integral, 9,90. Farinha de trigo, boa sorte, sem fermento, 1 quilo, 2,28. O Bom Demais Supermercados ainda dispõe de muito mais ofertas válidas até o dia 7 de setembro. Bom Demais Bota o cabo lá pra Supermercados, carregar ao lado da Igreja Matriz de Monteiro. Bom Demais Supermercados. É como estar em casa. Na Ótica Luiza, você dispõe da melhor e mais completa consulta oftalmológica de toda a região, com médicos cirurgiões você Bruno vier pra cá, Siqueira. certo? Na Ótica Luiza, você também Passar, conta olha, com o melhor você vai passar um atendimento pouco mais feito pra cá. por profissionais capacitados para Baixar cuidar mais, da né? saúde dos seus olhos. Você Trabalhamos baixa com mais, deixa do armações jeito que você nacionais e importadas, Certo? com o melhor preço da cidade. Ótica Luiza, localizada no Shopping Bom Morato em Monteiro. Muito bem, Deus abençoe a todos aí que estão ligadinhos conosco. Daqui a pouco a mensagem, a pastora vai trazer a mensagem. Apoio Cultural. Para você economizar de verdade, faça sempre a melhor escolha. Mercadinho Jesus, o redentor da dona de casa. No Mercadinho Jesus, você encontra a mais completa linha de produtos para celular, além do capricho no atendimento e os melhores preços da região. Na hora de economizar, não esqueça, Mercadinho Jesus, o redentor da dona de casa. Dentro do Mercado Público de Monteiro, fone 3351-3328. Muito bem, né? Graças a Deus, né? Já estamos de volta e já chegou um momento muito esperado, né? Aonde já vamos passar para a pastora Elisângela, que vai trazer aí a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, né? Nessa noite. Então, pastora Elisângela, paz do Senhor, fique aí, a oportunidade é sua, Deus abençoe, e que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo te use mais uma vez nessa noite para transmitir a palavra de Deus. Então, prepara aí, meu amigo, você que está aí do outro lado, prepara o teu coração, e o Senhor Jesus ele vai falar contigo nessa noite tão maravilhosa. Pastora Elisângela, a paz do Senhor. Vamos ouvir aí a pastora Elisângela trazer a palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração. Muito bem, graças a Deus. Já desejamos cumprimentar mais uma vez a todos com a graça e a paz do Senhor, né? Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para transmitirmos a palavra do Senhor, né? Já agradecemos as pessoas que estão acompanhando, né, a live pelo Facebook da Heloísa Helena, né? Então nós estamos transmitindo hoje pelo Facebook da Heloísa Helena e já vamos trazer a mensagem do Senhor para o teu coração nesta noite, né? O tema da nossa mensagem, como estamos na sequência de parábolas, né? Estamos nessa série de parábolas de Jesus. Todas as parábolas contadas pelo Senhor Jesus estamos aqui ensinando e pregando para que você possa entender, né? E hoje estamos com uma parábola importantíssima para os nossos dias, né? A parábola da casa vazia, né? Essa parábola, ela está escrita no livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo 43 até o 45, né? Então eu já quero convidar os nossos amigos, as nossas amigas que estão nos acompanhando, a Cíntia, a Raquel, a Tânia, convida aí os seus amigos para ouvir essa palavra, né? Nós vamos abrir aqui a palavra de Deus em Mateus capítulo 12, versículo de número 43 ao 45, né? Essa foi mais uma parábola contada pelo Senhor Jesus. Nós vamos ler essa leitura primeiro na versão Almeida, revista e corrigida, né? Na Almeida corrigida. Depois vamos estar lendo na linguagem de hoje, né? Então vamos ler primeiro na Almeida corrigida, que diz assim esse texto: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos,
piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Esta geração má. Vamos ler agora na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais explicada, mais fácil de se entender, né? Então nós vamos ler nessa linguagem. Jesus continuou: quando o espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá a esta gente má de hoje. Tá vendo aí coisa importante? Que leitura abençoada. A parábola da casa vazia. Então nós vamos aprender hoje o que realmente significa essa parábola, o que Jesus quis dizer com ela. Quais as lições que nós podemos tirar dessa parábola para a nossa vida? Então vamos aqui meditar, né? Seria bom que você convidasse alguém para assistir. É uma mensagem importante. Todas as mensagens da palavra de Deus são importantes, mas essa ela traz algo a mais para o coração das pessoas, e é importante as pessoas entenderem, né? Como a eficácia do Espírito Santo no coração do homem. O que o Espírito Santo faz ao entrar na vida de alguém. Então é importante você assistir, compartilhar essa mensagem, né? Então nós vamos aqui já entrando no assunto da nossa parábola, a parábola da casa vazia nessa noite. Então nós vemos no texto que nós lemos, né? Jesus, ele fez uma comparação importantíssima nessa parábola. Nós vemos aqui João Batista, filho de Zacarias, e Jesus, filho de José, representavam profeticamente os 2 desembargadores dos céus para a proclamação do reino e do seu rei. Muitos se arrependeram com a mensagem de João, e seus corações foram limpos para aceitarem o reino e o seu Messias. Então nós vemos que quando João Batista ele começou a pregar no deserto, ele começou a ensinar, e nós vemos que muitas pessoas, como ele pregava o arrependimento, muitas pessoas vieram receber o batismo de João Batista, muitas pessoas se arrependeram. Então nós vemos que João Batista, ele iniciou, né, a pregação ali no reino, e depois veio Jesus. Então quando a vil disputa alcançou aos fariseus, eles de punhos cerrados rejeitaram ao Messias e sobre todas as moléstias incentivaram a nação o abandonarem. Mas ele ficou firme na determinante chamada recebida do Pai. Então nós vemos que quando Jesus começou a pregar, começou a ensinar a palavra, muitos o rejeitaram. Os judeus rejeitaram Jesus, mas só que Cristo, ele continuou firme no seu propósito, cumprindo o chamado que Deus tinha para ele, que o Pai o havia enviado para ele pregar o reino e que muitas pessoas viessem a se converter e se arrepender dos seus maus caminhos. Mas só que nem tudo saiu do jeito que era para ter saído. Muitos deles rejeitaram Cristo, abandonaram Jesus, mas Jesus não desistiu do seu propósito. Então nós vemos aqui: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega,
com verdade trará justiça. Está escrito em Isaías 42, versículo do 2 ao 3. Então o profeta Isaías, ele já estava profetizando muitos anos antes da vinda de Cristo à terra. Ele estava profetizando que Jesus não ia desistir da sua chamada, que Jesus não ia se exaltar como Deus, mas ele seria obediente ao seu Pai. Ele viria para realmente cumprir o propósito de salvar as pessoas, né? Então nós vemos aqui que o profeta Isaías profetizou a respeito de Cristo. O estado da nação de Israel ficou pior do que antes de terem aceitado a mensagem de João, pois desprezaram o tão almejado Messias. Então nós vamos chegar, você precisa prestar atenção, porque nós vamos chegar ao momento certo para você entender essa parábola da casa vazia. Então nós vemos aqui que João Batista veio, pregou arrependimento, algumas pessoas se converteram, receberam a mensagem de João Batista de bom grado, mas quando Jesus veio, alguns receberam e outros não. A maioria deles rejeitaram o Cristo, rejeitaram o Messias, principalmente a nação de Israel. Por isso que o estado da nação se tornou pior. E nós podemos fazer uma comparação seguinte. Por que a nação de Israel se tornou pior? Porque anteriormente a nação de Israel, que era idólatra, adorava outros deuses, ela estava se tornando pior a cada dia. Ao invés da nação de Israel melhorar para receber o Messias, não receberam, o rejeitaram. Então, por isso que Jesus contou essa parábola. Então, nós vemos aqui, o estado da nação de Israel ficou pior do que antes de terem aceitado a mensagem de João, pois desprezaram o tão almejado Messias. Sim, esse povo obstinado e de dura cerviz, após o regresso dos 70 anos de exílio na Babilônia, por um pouco abandonaram os ídolos e a cultura profana dos pagãos, da além do rio. Entretanto, a contemplarem a glória potencial de Jerusalém, do templo, e sobretudo a cobiça pela posição dada por Roma. E seu destino final foi a sua própria ruína. O que é que nós aprendemos aqui nesse comentário? Nós vemos que o povo de Israel passaram 70 anos cativos ali no exílio da Babilônia. Ao retornarem para a sua terra, para Israel, eles foram ali dominados pelo poder de Roma. E Roma ofereceu muitas coisas para os líderes religiosos daquela época. Então nós vemos que eles estavam todos iludidos pelo poder aquisitivo que estava sobre a mão dos fariseus, dos escribas, dos líderes religiosos. Está conosco Kaline Cortê, Josaelma Vieira e também Dani Lima. Que Deus abençoe a vida de vocês e obrigada pela audiência. Então nós vemos aqui que o povo de Israel, completamente iludidos com o poder aquisitivo de Roma, eles nem perceberam a vida do Messias. Já havia profecias, muitos dos profetas ensinaram a respeito de Cristo, falaram sobre ele, mas o povo de Israel o rejeitaram. Por isso o estado de Israel se tornou pior nos dias de Jesus. Então nós vemos aqui como nação e indivíduo, seu estado ficou calamitoso. O que fez Jesus os adjetivar de uma geração má e adúltera, e Paulo continuar com a mesma contemplação. Paulo diz assim: os quais também mataram o Senhor Jesus, os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encherem sempre à medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Olha que
reflexão importantíssima o apóstolo Paulo escreveu. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo do 15 ao 16. Então esta era a situação da nação de Israel. Estavam vivendo em calamidades. Estavam apenas preocupados com o poder aquisitivo que Roma estava entregando na mão dos seus líderes. E eles não estavam nem aí, não estavam nem percebendo que o Messias havia chegado, que o Messias prometido havia chegado para a nação de Israel, né? Então nós vemos aqui, quando Jesus assumiu seu ministério, essa geração ficou vazia de Deus e saturada de demônios. Quando Jesus assumiu seu ministério na Judéia dos nobres e na Galileia, ele contemplou um quadro assustador da população. Olha o estado que estava Israel quando Jesus chegou. Fome, cegueira e opressão espiritual. O ritual do exorcismo naquela época era tão lucrativo como nos dias de hoje, entre as igrejas místicas, entre as cojas dos demônios, dos exorcistas, havia sempre um acordo bilateral, ou seja, parcialmente, de ganho e de perda. O que nós aprendemos aqui? Quando Jesus chegou, naquela época lá em Israel, os líderes religiosos daquela época, eles não davam ênfase à palavra de Deus. Queriam sempre estar obedecendo aos preceitos de Roma. Israel estava sob domínio romano. Nós temos que entender isso. Porque quando Jesus foi crucificado, quem foi os soldados que crucificaram Jesus? Os soldados romanos. Mas, a mando de quem? Dos religiosos daquela época. Escribas e fariseus foram até o maioral daquela época, o governo daquela época, o Herodes daquela época. E ali, por isso que aconteceu a crucificação, aí a pessoa diz, não, mas pastora, por que estava sob o domínio de Roma? Né? Nós vemos aqui que Israel havia sido cativo durante 70 anos, né? Então nós vamos continuando. De ganho de perda, havia uma negociação para a expulsão de demônios. Uma infâmia para o povo de Deus. Pois quando Jesus expulsava os demônios, não havia barganhas imundas e interesseiras. Jesus expulsava os demônios gratuitamente. Jesus não cobrava nada para expulsar demônios. E nós vemos que lá em Israel, nessa época, estava acontecendo como acontece nos dias de hoje. Os líderes religiosos de seitas diabólicas que as pessoas acham que vão para lá, vão receber a oração e são curados. Mas nós vemos que eles cobram por isso. E nós vemos que a palavra de Deus proíbe que isso seja feito. Na época de Jesus estava acontecendo da mesma forma. Jesus, ele não cobrava. Jesus fazia de graça, Jesus tinha compaixão, Jesus tinha amor e estava cumprindo seu chamado aqui na terra. Então nós vamos continuando. Uma infâmia para o povo de Deus, pois quando Jesus expulsava os demônios, não havia barganhas imundas e interesseiras. Ele os expulsava para não mais tornarem a voltar. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Tá vendo aí? Quando Jesus está na escuta também do programa Voz Apostólica, o nosso amigo Valdemir da Vila Popular. Que Deus abençoe, meu querido, você, sua casa e toda a sua família. Obrigada pela audiência. Então nós vemos aqui, Jesus, quando expulsava os demônios, eles não voltavam mais. Então nós vemos hoje quantas pessoas que vão a determinadas igrejas em busca de uma libertação. Chega lá, passa vários e vários tempos buscando a libertação. Toda vez que o líder coloca a mão, cai possesso, cai endemoniado, porque não foi liberto verdadeiramente.
Mas Jesus não, quando ele expulsava o demônio de alguém, a pessoa era liberta. Então nós vemos aqui nesse quadro vil e desesperador, Jesus propôs a parábola da casa vazia. Talvez até hoje você tenha ouvido essa parábola da casa vazia de uma forma completamente diferente. E nós hoje estamos ensinando para você da forma que ela é, o que Jesus quis ensinar para o povo daquela época, e também podemos trazer exemplos para a nossa vida no nosso dia a dia. Então nós vemos aqui, Jesus propôs a parábola da casa vazia como uma símile do que acontecia com os endemoniados de Israel. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, ou seja, secos, sem água, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Seu ultimato, vamos ver aqui. Assim acontecerá também a esta geração má. Depois de ministrar de João Batista, as casas espirituais da nação de Israel ficaram limpas, vazias, adornadas e prontas para receber seu hóspede de honra, o Messias. Preste bem atenção aqui. Quando João Batista ministrou, pregou arrependimento, a nação de Israel ficou limpa, vazia, adornada para receber o verdadeiro hóspede de honra que era o Messias prometido. Vamos aprender bem direitinho. Entretanto, a nação agrediu, praguejou e matou aquele que o salmista anteviu, ou seja, profetizou antes. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 47, versículo 1. Olha que coisa importante. João Batista veio, pregou arrependimento, batizou pessoas, mas João Batista deixou a nação de Israel limpa, vazia, adornada e pronta para receber o verdadeiro hóspede que teria que habitar naquela casa. Quem era o verdadeiro hóspede? O Messias, Jesus de Nazaré, o Emanuel. A casa de Israel estava pronta, mas quando o Messias chegou, o rejeitaram. Quando o Messias chegou, o rejeitaram. Começaram a dizer que Jesus expulsava os espíritos malignos por Belzebu, ou seja, por demônios. Começaram a praguejar Cristo, agredi-lo, murmurar, reclamar contra Jesus, falar mal de Cristo. Atingiram o Messias de uma forma tão arrogante que aí o salmista já havia profetizado a respeito disso. Quando uma pessoa era possessa de demônios, os líderes da nação eram os primeiros a isolarem os endemoniados da comunidade, da família e da sinagoga. Tirando-os e se agregando para a região, formando Covid endemoniados. Estavam formando Covid endemoniados. Por quê? Porque os líderes religiosos, os fariseus, que tanto diziam que guardavam a lei, que obedeciam,
Quando vinha alguém possesso, endemoniado, eles jogavam para fora da comunidade, afastavam da família. Nós vemos o exemplo do endemoniado de Gadara. O gadareno estava vivendo, estava afastado. Então nós vemos aqui que ao invés deles terem autoridade para expulsar aquele mal, eles tiravam as pessoas da cidade, viviam afastados, assim como os enfermos, leprosos, todos viviam afastados da comunidade, da família, porque eles não tinham autoridade dada por Deus para expulsar o mal daquelas pessoas. Olha aí que coisa importante. Está conosco também Josaelma, Dani Lima, Lucas Ventura. Deus abençoe, meu querido. Todos vocês, Deus abençoe, obrigada. Então nós vemos aqui que coisa tão importante nessa parábola. Voltando o raciocínio novamente para você entender bem. João Batista veio, pregou arrependimento, deixou a casa, que aqui literalmente simbolizava Israel, no sentido da parábola. A casa simbolizava Israel. João Batista veio, deixou a casa limpa, adornada, pronta para receber o principal hóspede, que era o Emanuel, o Messias, o Deus conosco, Jesus de Nazaré. E nós vemos que ao chegar, quando Jesus chegou, eles começaram a rejeitar Jesus. E aí nós vemos que os fariseus daquela época, os líderes religiosos, quando havia alguém endemoniado, alguém enfermo, eram retirados da sociedade, do meio da família, dos seus lares, e eram lançados para fora da cidade. Viviam desprezados. Então nós vemos aqui, por isso que Jesus falou isso. Lá ficavam pelos sepulcros e urrando noite e dia pelos montes. Nós vemos aqui o retrato de uma completamente possessão demoníaca na vida daqueles homens, daquelas pessoas. Esse foi e tem sido o Estado de Israel por 2 milênios. Há vândalos sobre a terra. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisias e de iniquidades. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Olha o que Jesus disse com eles. Pessoas ainda que não têm entendimento, não analisam a Bíblia, diz que Jesus e João Batista chamou víboras, raça de cobras, com as pessoas que estavam vindo ser batizadas por João Batista. Mas a Bíblia não diz isso. Se alguém prega assim, está completamente equivocado e errado. João Batista e Jesus chamou víboras, cobras, serpentes com os fariseus, com os líderes religiosos daquela época. Nós vemos aqui Mateus 23, 28 ao 38, Jesus disse: também vós, assim, também vós, exteriormente, ou seja, por fora, vocês parecem justos aos homens, mas o interior está cheio de hipocrisia, de iniquidade. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Aí Jesus disse: serpentes, raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Que palavra tão forte Jesus falou. E hoje em dia não é diferente. Quantos hipócritas, quantas raças de víboras há por aí. Pela aparência por fora, fulano é justo. Fulano é um homem de Deus, a mulher, ela é uma mulher de Deus, ele é um santo homem de Deus. Mas o interior é todo cheio de hipocrisia, de iniquidade, de maldade. Não tem amor, não tem misericórdia. Os fariseus eram desse jeito. Jesus disse: eis como vocês vão escapar da condenação do inferno. Jesus foi duramente, usou palavras duras com eles,
Porque eles diziam que conheciam a palavra, eles diziam que guardavam a lei de Moisés, mas na realidade eles não faziam isso. O interesse dos líderes religiosos daquela época era só interesse financeiro, poder aquisitivo. Eles queriam um Messias que viesse dominando tudo, queriam um Messias que tivesse poder aquisitivo em suas mãos, queriam um Messias que fosse ali, viesse como rei. Mas Jesus chegou humildemente. E aí nós vemos que atingiu o ego deles. Então vamos continuando aqui. Os demônios, após percorrerem os lugares das nações pagãs da terra. O significado que os demônios andavam por nações pagãs. Por que as nações pagãs? Porque adoravam outros deuses. Não tinha o Deus verdadeiro como Senhor da sua vida. Era o povo que adorava outros deuses. Não quero entrar em detalhes de outros tipos de deuses aqui, que isso não interessa. Mas adoravam a outros deuses em terras pagãs. E aí eles viram que Israel estava limpa, pronta para receber o Messias. E aí vem os demônios e entram e dominam a casa chamada Israel. Dominou a nação de Israel. Pedro reafirmou o salário dessa desgraça. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 ao 22. Né? E nós vamos ler aqui nessa tradução, porque ela é mais clara na tradução linguagem de hoje. Né? Então nós vemos aqui porque Pedro, ele usou esse provérbio. Por que Pedro falou sobre isso? Capítulo 2, versículo 20 ao 22. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Está vendo aí que coisa tão importante? Versículo 20 ao 22. Olha bem, a tradução linguagem de hoje. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que o receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados: o cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Olha aí que coisa importante. Que palavra tão forte Pedro nos ensina aqui. O povo de Israel dizia que conhecia, mas sempre, desde o início, nós vemos aqui, de Gênesis, de Êxodo, o povo de Israel pecava contra Deus, Deus perdoava, eles voltavam a pecar. Diziam que conhecia a palavra, voltava a pecar, a errar de novo. Então, a mesma forma, esse dito, esse provérbio, a porca lavada voltou ao espojadouro de lama. Podemos comparar aquela pessoa que está firme na igreja,
Está firme na presença de Deus. Mas quando acontece isso aqui, ó. Quando as imoralidades do mundo chegam para elas, elas aceitam, agarram as coisas do mundo e se desviam. Deixa Cristo por qualquer coisa. Sai da presença de Deus. Olha com que a Bíblia compara. Olha com que Jesus falou. Né? A palavra de Deus nos ensina. Então essas pessoas, era melhor que nem tivesse conhecido o caminho da justiça. Foi isso que Pedro disse. Mas Pedro estava falando aqui, literalmente, para o povo de Israel. A nação de Israel ficou cega. João 9, 39 a 41. Ficou sem o templo. Mateus 24 e 2. Ficou deserta. Mateus 23 e 32. Ficou amaldiçoada. Lucas 23 e 29. E sobretudo oprimida por demônios. Tudo isso aconteceu com a nação de Israel por rejeitarem o Messias. Ficou cega, sem o templo, ficou deserta, ficou amaldiçoada, ficou oprimida por demônios durante a milenar negação do Cristo como Filho de Deus. Que coisa terrível aconteceu com aquela nação. Esse foi o estado nacional de Israel. Esse é o estado atual de muitas igrejas locais a níveis mundial. Os restos mortais arqueológicos das 7 igrejas da Ásia e na Turquia, por exemplo, é um testemunho positivo de que Deus não deixa zombar. Deus não se deixa zombar. Jesus nos ama e ele pronuncia o seu amoroso ultimato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3 e 20. Jesus está pronto para entrar na casa. Jesus estava pronto para entrar na casa da nação chamada Israel, mas o rejeitaram. Deus guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós para sempre, a sua querida e amada igreja. Que Deus estenda a sua misericórdia sobre a nação de Israel. Só o que temos que pedir a misericórdia de Deus sobre Israel, né? Vamos examinar agora o que diz Jesus antes de referir em casas vazias. Vamos ver. Em Lucas capítulo 11, versículo 14 ao 20... Jesus tinha expulsado um espírito mudo de um homem e ele passou a falar. Alguns expressaram a crença que Jesus fez pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios. E Jesus explica: se fosse verdade, o reino de Satanás estaria dividido contra si mesmo e assim cairia. E continuou dizendo: porém eu, Jesus, expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vocês o reino de Deus. Eles atribuíram os milagres que Jesus fazia aos espíritos imundos, ao Beelzebu, ao diabo, ao chefe dos demônios. Atribuíram os milagres que Jesus fazia ao chefe dos demônios. Rejeitaram a Cristo. Blasfemaram contra o Espírito Santo. E certo que agora não é o momento de falar de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas nesse texto você encontra. Blasfemaram, rejeitaram Jesus. Para as pessoas que não sabem, porque Jesus aqui ele falou que quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas nós sabemos que o Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo é o próprio Jesus. Todos os três são um. Está escrito na palavra de Deus. Então aquele que rejeitou Jesus estava murmurando contra o Espírito Santo. Aquele que rejeitou Jesus estava ficando contra o próprio Deus. Então não adianta alguém dizer não, está murmurando. O único que não tem perdão, a Bíblia condena o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas ali estava o próprio Deus. Ali estava o próprio Jesus presente. Então eles estavam rejeitando Jesus.
Isso foi uma blasfêmia ao rejeitarem Cristo e dizerem que Jesus estava sendo possuído por espírito maligno, né? Jesus estava falando com um grupo de pessoas do seu povo, judeus, que tinham uma religião negativista, eram incrédulos, e por ver Jesus fazendo milagres, justamente no dia de sábado, diziam não ser verdadeiro. Eles tinham visto bastante para crerem e mudarem de vida. Sem mudanças, se tornariam piores ainda. Trazendo para os nossos dias, essa primeira parte eu expliquei sobre literalmente a parábola, o que ela quer dizer literalmente. Agora, o perigo da casa vazia. Em Mateus 12, 43 a 45, na leitura que fizemos, vemos Jesus descrevendo a condição espiritual da geração dos seus dias. Ele disse que eram maus e adúlteros. Ele ainda comentou que essa geração seria condenada no dia do juízo pelos ninivitas e pela rainha do sul. Versos 41 e 42. No texto em estudo, eles são descritos como geração perversa. Usando o exemplo da possessão demoníaca, Jesus advertiu que não é suficiente passar pelo processo de ter os próprios pecados perdoados. Olha uma coisa importante. Não é apenas suficiente alguém chegar, eu aceito Jesus, perdoa os meus pecados e está tudo resolvido. A menos que a forma prossiga e que algo positivo seja posto no lugar. O que é isso? Quando a casa ela está vazia, se ela estiver vazia de Deus, outros moradores não oportunos chegam no lugar. O fim pode ser pior do que o início. Esse foi o caso dos judeus nos dias de Jesus. Há uma lição sobre os males, ou seja, é necessário substituirmos o mal com o bem. O que é que Jesus quis dizer? Quando alguém aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa precisa preencher o seu coração com o Espírito Santo. Então, por que há casos de pessoas que aceitam, passam tempo na igreja e se desviam? Porque não recebeu verdadeiramente o Espírito Santo. Porque verdadeiramente não recebeu Jesus em sua vida como Senhor e Salvador da sua vida. Foi só por aparência que aceitou Cristo. E aí passa um tempo na igreja, se desvia. Porque não recebeu o Espírito Santo. A casa daquela pessoa, ela aceitou Jesus. A casa simboliza o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Quando a nossa vida não está preenchida por coisas que vêm do Senhor, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, quem toma conta, quem entra, porque a casa está limpa, adornada, preparada, quem entra é o diabo. Porque a casa está vazia. Jesus disse, os espíritos andam por lugares áridos. E aí o que acontece? Está sabendo a notícia que a casa está vazia. Quantas pessoas estão na igreja, mas são vazias de Deus? São superficiais, não tem o Espírito Santo, não usa a palavra, não pratica a palavra de Deus. Nossa irmã Maria Aparecida de Souza, Deus abençoe, minha querida. Leide Jane Lira, Deus abençoe. Lécia Pinto está conosco. Lucas Ventura, Deus abençoe a vida de vocês. Então nós vemos aqui, a casa está vazia de Deus. E aí nós vemos que o estado dessa pessoa se torna pior. O perigo da casa vazia. Jesus está dizendo que o nosso coração se assemelha a uma casa. Nela pode haver coisas que produzem muitos danos. Porém, pode também ser fonte de muito bem. Mateus 15, 19. Nós vemos aqui que Jesus ele disse que no coração do homem, na vida da pessoa, pode ter coisas boas. Mas também o nosso coração pode ter coisas más. Como devemos preencher a nossa vida? Com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Nossa casa
pode permanecer limpa com a purificação no coração. Hebreus 10 e 22, né? Vamos ler aqui Mateus capítulo de número 15, versículo 19. É o que Jesus disse. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Tá vendo aí? São essas coisas. O pecado faz com que a pessoa fique impuro. E aí Jesus mostrou a necessidade de quando alguém recebe a palavra que aceita Cristo no seu coração, ele tem que deixar o Espírito Santo entrar na sua vida verdadeiramente. Operar a obra que Cristo fez na cruz. Receber o Espírito Santo. Operar a mudança de Deus. A mudança de caráter, a mudança de vida. Mas quando você vê uma pessoa que ela não mudou o caráter, não mudou a vida, apenas mudou a aparência, apenas mudou a roupa. Não, porque antes eu era do mundo, eu usava tanta roupa, agora eu sou da igreja, eu vou vestir uma roupa lá arrastando nos meus pés, porque agora eu sou crente. Mas o caráter não mudou, o interior não mudou, nada mudou, só a aparência. E o que adianta mudar a aparência e não mudar o interior? E aí a gente só sabe a notícia. Passa poucos dias, fulano tá no mundo, pé na igreja, pé no mundo. Ora tá cobrindo a cabeça com véu, ora tá no mundo. Nós vemos a hipocrisia das pessoas. Tá entendendo? Ora está na igreja, ora está no mundo. Porque não recebeu o Espírito Santo. Porque não deixou o Espírito Santo entrar no seu coração e operar a obra salvífica, transformar, nascer de novo, receber um novo nascimento. E aí Jesus alertou sobre o perigo dessa casa vazia. Nossa casa não deve ficar vazia. Pela fé, o próprio Cristo deve habitar em nosso coração. Efésios 3:17. A paz e a graça de Deus devem encher o nosso coração. Até mesmo a lei de Deus deve estar escrita em nosso coração. Hebreus 8:10. O que ocorre quando deixamos a nossa casa vazia? O mal irá voltar com uma vingança tremenda. Porque Jesus disse que ele traz mais 7 espíritos imundos. O estado da pessoa se torna pior do que antes. Considere o exemplo dos coríntios. Eles foram lavados, santificados e justificados. Está em 1 Coríntios 6 e 11. Não obstante, posteriormente, se envolveram de novo em conduta pecaminosa. Voltaram a pecar de novo. Os falsos mestres haviam fugido da poluição do mundo pela graça de Deus. Haviam se convertido. Mas se esmanhanaram novamente, tornando-se o seu último estado pior que o primeiro. Está no versículo 20 e 22 do texto. Como as coisas podem ser piores do que no início? No caso dos falsos mestres, eles abandonaram o caminho reto para seguir o caminho de pecado. Tá vendo aí? Quantas pessoas têm abandonado o caminho reto para andar em pecado novamente? Se o nosso coração ficar totalmente endurecido pelo pecado, podemos calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança e ultrajar o Espírito da graça. Poderemos chegar a um ponto em que se tornará impossível ser renovado, levado ao arrependimento. Então, outra vez, crucificaremos o Filho de Deus abertamente e o envergonharemos. Está em Hebreus capítulo 6, versículo do 4 ao 6. Em tal caso, a seguinte declaração é realmente verdadeira. Tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Como é importante não permitir que o nosso coração permaneça vazio, facilitando dessa forma para que tudo que é mundano ocupe espaço. Devemos encher o nosso lar com o que é bom. Tá vendo aí coisa importante? Devemos encher o nosso coração com o que é bom.
Porque as pessoas hoje em dia andam de mal a pior. Você vê, o histórico é de mal a pior. De derrota em derrota. Nunca em vitória. Nunca vence. Porque a sua casa, a sua vida está cheio de coisas mundanas. A sua mente só é ocupada por coisas mundanas. O seu coração está ocupado pelo mundo. E aí é o momento que o inimigo vem e traz mais outros espíritos e o seu estado se torna pior. Foi isso que Jesus quis dizer. Mas quando alguém ocupa a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus, com o próprio Jesus, com o Espírito Santo, há um novo nascimento, há mudança de vida, e essa pessoa permanece firme até o fim. Encher a casa de nosso coração. Vamos ver aqui. Já estamos perto do final, vamos fazer a conclusão nesse momento. Qual é a condição da sua casa? O seu coração é a pergunta. Você está enchendo de coisas boas? Caso contrário, o seu coração se está tornando habitação para tudo que é mal. E a condição do seu coração pode se tornar 7 vezes pior do que antes. Você experimentou a purificação inicial de sua casa. Você foi purificado pelo sangue de Jesus? Não se engane ao pensar que não necessita se preocupar em encher essa habitação com a presença de Deus, de tudo que é bom. Por isso que há pessoas depressivas, angustiadas, porque a sua mente está preenchida de preocupações, de problemas, de angústias, o seu coração está preenchido de coisas más. Por isso que o estado dessa pessoa se torna pior. Mas se você, nesse momento, aprendeu da palavra de Deus, comece, convide o Espírito Santo a entrar no seu coração. Convide, aceite Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. E a tua história vai ser mudada. Os moradores indevidos que estão ocupando o espaço do teu coração serão expulsos pelo verdadeiro Deus, que deve estar centralizado na sua vida, no seu coração, na sua mente. O Espírito Santo vai habitar em você. E tudo que não deve vai ser expulso. Toda angústia, toda dor, todo pecado será expulso por Jesus de Nazaré. Mas é preciso você abrir a porta do seu coração. Lá em Apocalipse nós lemos, bater. Jesus disse, eis que estou à porta, estou batendo. Que porta é essa? É na sua vida, é no seu coração, prezado ouvinte. Abre o teu coração para Cristo e tudo que há de imundo, tudo que há de espírito maligno será expulso por Jesus. As pessoas não sabem porque não têm felicidade. Sou infeliz, vivo angustiado, alguém pode dizer isso. Mas por que será que você é infeliz? Por que será que você vive cabisbaixo? Por que será que você vive angustiado? Por que será que você vive oprimido, deprimido? Porque Jesus não está no seu coração. Quando nós vamos fazer o convite, as pessoas dizem, não, eu não quero aceitar Jesus porque eu já tenho Ele na minha vida. Eu não preciso aceitar Jesus porque eu já tenho Ele no meu coração. Mentira! Se Jesus estivesse no seu coração verdadeiramente, haveria mudança, haveria novo nascimento. Você não vivia oprimido, você não vivia triste. Você não era aquela pessoa que por qualquer coisa, qualquer problema, já se desespera, já pensa em suicídio. O que é que falta, meu amigo? O que é que falta, minha amiga, para você ser feliz verdadeiramente? O que falta para você não viver mais nesse estado terrível que você está vivendo? O que é que falta? Jesus entrar na sua vida, fazer morada, habitar dentro de você. O Espírito Santo, o Consolador, jamais vai permitir que você viva oprimido. Jamais vai permitir que você viva cabisbaixo. Jamais vai permitir que você viva oprimido por espíritos malignos.
Porque a sua casa vai estar ocupada com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo habitando dentro de você. Vai mudar a sua história. Então te convido nesse momento. Entrega a tua vida para Jesus. Aceita Ele como Senhor da tua vida. Convida Ele a entrar no seu coração verdadeiramente. Convida Ele a habitar na sua vida, na sua mente. Porque há tantas pessoas com as mentes fracas que pensam em suicídio, porque a sua mente está ocupada por coisas malignas, porque a sua mente está ocupada por coisas que não convêm. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida é preenchida, todo vazio é tirado, porque o Espírito Santo está habitando na nossa vida. Por isso, então eu convido você a entregar a sua vida para Jesus. Muda a tua história, você tem o poder. Basta você querer. Basta você se decidir e deixar Jesus entrar na sua vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Palavra maravilhosa, né? Sentimos aí uma palavra maravilhosa da parte de Deus, né? Com a pastora Elisângela, né? Queremos agradecer a todos os nossos irmãos e ouvintes, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Por estar aí ligadinho conosco. Deus abençoe vocês. E na próxima semana nós vamos estar novamente, né? De volta, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. E estaremos fazendo um sorteio, viu? Para a semana vamos fazer um sorteio. Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Fiquem todos com Deus. Um abraço aqui dos pastores Edivan e Elisângela. Fiquem todos com Deus. Estaremos de volta na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Muito obrigado. Eu já agradeço a Deus e a todos, em nome de Jesus. Já agradecemos a todos. Deus abençoe aí pela audiência, né? Tânia, Aparecida de Souza, todos que estiveram conosco. Deus abençoe vocês. Muito obrigado aí pela audiência. Deus abençoe.